Fala, rapaziada do Legal Azulina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NC com vocês. Rapaziada, bora comentar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre um atacante que tem números expressivos aí, numa liga não muito grande e que já jogou no nosso futebol. Eu quero aqui falar um pouco também sobre a oportunidade de ouro que dois atletas terão no clube do Remo, tá? E vamos falar também sobre o Tonhão, né? O Tonhão apareceu aí mais uma vez para pedir pro torcedor comparecer nos jogos. Eu quero aqui comentar um pouco sobre isso. Antes disso, meu amigo, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilha nossos vídeos, deixa seu comentário também se você achar necessário. E claro, para você aí que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que já é inscrito, deixa o like, é importante pra gente aqui, tá? Rapaziada, esse vídeo tem um patrocínio de professor Eduardo Trindade. Se você não falou com o professor Eduardo Trindade, o telefone dele tá na tela aí pra você. Se você tá procurando aula de reforço de matemática, aí na área de matemática, é só entrar em contato com o professor Eduardo Trindade, que ele tem as melhores condições aí pra você, tá? Entre em contato com ele, o telefone dele tá aí na tela, professor Eduardo Trindade. Esse vídeo também, galera, ele é patrocinado aí pelo JP Montador de Móveis. Se você não entrou em contato com o JP, entre em contato com ele agora, a fim de montar os seus móveis aí, um preço especial ele faz, dá um desconto aqui para quem é inscrito no canal. Então entre em contato com o JP, o telefone dele tá na tela aí para você. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, eu quero comentar aqui com vocês, primeiramente, sobre a declaração do Tonhão, né? O Big Tonho apareceu e falou sobre o torcedor, que está com uma procura ainda pequena dos ingressos, né? Hoje é terça-feira, né? E foram vendidos, o Remo acabou de divulgar aí nas redes sociais que foram vendidos 15 mil ingressos. É um número, para que a expectativa que a gente tava, é um número pequeno, né? 15 mil ingressos. Mas muita coisa pode mudar durante a semana. Mas o que eu quero falar aqui pro Tonhão é duas coisas. A primeira, já que você queria estádios lotados, Tonhão, por que você não melhora o sócio-torcedor, que é uma piada do clube? Por que você não melhora o nosso sócio-torcedor, Tonhão? Até travou a língua aqui. Hein? Porque, cara, sinceramente, te falando aqui, beleza, o torcedor, tem torcedor que não vai ter condições de, por exemplo, bancar um sócio-torcedor por mês, mas tem muito torcedor que gostaria. Só que já começa um erro. O sócio-torcedor só pode fechar com 3 meses. Você não pode fechar o sócio-torcedor mensal. Peraí, cara. Peraí. Aí você vem me dar uma entrevista, o torcedor tem que comprar os ingressos, porque a gente tem que lotar, ajudar aí, né? O clube, claro, o torcedor do Remo vai ajudar. Mas, pô, é aquela velha frase do Rocha do Tropa de Elite. Me ajuda a te ajudar, pô. Me ajuda a te ajudar. Qual é a vantagem que você dá pro torcedor do clube do Remo, Tonhão? Qual é a vantagem, irmão? Quanto tempo eu já não tô batendo nessa tecla aqui? Há quanto tempo eu já não tô falando aqui sobre isso? Sabe o que você quer? Você quer só os números gordos no final dos jogos, né? E aquele borderô lá, aonde a metade é despesa, um lanche, um pão velho, com um copinho de suco, custando 20 mil reais de despesa. É isso que você quer. É isso que você quer. Enquanto isso, o CT tá parado, o Bainão voltou para treinos, mas não é o ideal, né? O Remo tem que usar o Bainão para jogos, não para treino, e está sendo utilizado para treino. E o torcedor, mais uma vez, tendo um atendimento aquém do que ele merece. O torcedor do Remo merecia ser tratado como rei, irmão. Merecia e merece ser tratado como rei. Mas sabe qual é o seu grande problema, Tonhão? Não é que você é velho, não, que tem muita gente que fala, o Tonhão é uma múmia, é um velho que tá aí há 30 anos. Não. Porque tem pessoas já de idade que tem uma mentalidade boa, uma mentalidade para entender o momento do futebol. Você não. A sua mentalidade é velha, Tonhão. A sua cabeça é velha. Você pensa que ainda dá para sustentar o futebol com bilheteria.
E não é um problema seu, não. Porque o presidente do Paysandu, o Aguilera, que é jovem, né? Ele também pensa da mesma maneira. O problema de vocês é esse. Vocês pensam que o futebol ainda dá para ser sustentado com bilheteria. E não dá. E não dá. O torcedor do Remo, ele vai ajudar. Ele vai comparecer. Só que tem um detalhe também que você ainda não entendeu. Serão 4 jogos em Belém agora. 2 pelo Parazão, as finais contra o rival. E 2 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Por que você não fez uma promoção boa para esses jogos? Garanto que ia vender igual água. Garanto que ia vender igual água. Por quê? É algo a se pensar, tá? Mas sim, torcedor que puder ir comparecer, compareça lá os jogos. Mas o Tonhão também precisa fazer por onde para pedir ajuda do torcedor, né? Porque até o presente momento, Tonhão, não é esse começo ali de 5 jogos na Série B que vai apagar o início ruim do Remo. Esse primeiro trimestre tenebroso do Remo, que foi eliminado precocemente na Copa Verde, de maneira vergonhosa em casa, que foi eliminado numa segunda fase jogando em casa contra um Criciúma que dava para ter ganho, jogando em casa, e que está na final do Parazão, num Parazão que nós também colaboramos para que ele fosse paralisado. Então, foi uma série de vexames já que você protagonizou. Espero que tenha acabado os vexames, as vergonhas, né? Espero que daqui para frente a gente consiga aí, pelo menos, os nossos objetivos finais que a gente tem. Bom, falando agora aqui sobre jogadores, né? Primeiro é o PH, que foi apresentado oficialmente aí no Clube do Remo. E ele vai ter oportunidade agora, né? Pelo menos eu acho. Que aí o Maxwell acabou se machucando. E o PH terá a oportunidade ímpar de, pelo menos, ter chances para entrar em campo. Não só ele. Gabriel Martins também. Eu, sinceramente, o Gabriel Martins ganha um alto salário no Remo, tá? Porque ele não faz em campo, é um alto salário. E eu quero saber muito da diretoria do Remo. Esse jogador, o que foi que trouxe ele pro Remo? Por que esse cara ele não tá nem relacionado? E a gente não tem tantos pontas assim à disposição, né? E agora a gente perdeu o Maxwell, que vai ficar 3 meses e meio fora. Então o PH e o próprio Gabriel Martins, eles podem ter mais oportunidades e até mesmo de mostrar o futebol deles. É o que a gente espera. É o que a gente espera que aconteça. É que esses jogadores, eles possam ter mais oportunidades, inclusive de ajudar o nosso treinador, né? É o que a gente espera. Bom, rapaziada, eu queria muito comentar isso aqui. Aliás, eu já fiz um vídeo comentando e alguns remistas me criticaram por isso, tá? Mas eu quero muito saber a sua opinião. O Bergson tá na Malásia, né? O jogador lá na Malásia tem incríveis 150 jogos, 135 jogos e 150 gols. Esses são os números do Bergson lá no futebol asiático. Tá certo, o futebol da Malásia é muito fraco, né? Comparado ali com Série C e Série D, se você for comparar. Mas mesmo assim são números interessantes. E nós estamos precisando de um centroavante. Só que muitos torcedores do Remo não gostam do Bergson pela ligação que ele tem com a Mukura, né? Que de vez em quando ele posta lá, e aí é uma escolha do próprio jogador, né? Ele posta lá uma questão de carinho pela Mukura e também pelas provocações que um dia ele fez contra o Remo, tá? Eu, sinceramente, analiso o futebol dentro de campo, o que o cara pode fazer dentro de campo. Claro que pro torcedor do Remo isso pesa, tá? Eu não vou criticar isso aqui de você, não. O que eu quero saber é a sua opinião. Você contrataria o Bergson? Se você tivesse a oportunidade, eu contrataria. Nós estamos precisando de um centroavante que faz gol, que vai estar na área, que tem qualidade e que pode ser essa solução pra gente. Tá certo, ele tá com 34 anos já não é mais nenhum garoto. Mas mesmo assim, falando sobre a questão técnica do Bergson, ela é algo que a gente pode aqui analisar bem. E que a gente pode até trazer para um debate e conversar. Mas tem todo esse apanhado, né? Tem todas essas questões também, dele ter essa ligação com o rival. É por isso que eu quero saber a sua opinião. Você contrataria ele? Os números são bons. E nós estamos precisando de um centroavante. Se a gente quer subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, se a gente quer brigar pelo acesso,
Não dá pra ter só o Viseu ali e o Ítalo, que faz um gol na vida, outro na morte, né? A gente ter esses dois jogadores ali. A gente precisa de um cara pra fazer gols. E esse cara precisa chegar na janela, tá? Agora na janela de transferência que vai abrir no meio do ano. Mas eu quero saber sua opinião, deixa aí, tá? É muito importante pra gente aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.